O interesse do Goiás na contratação do zagueiro Kleber Reis, jogador que pertence aí ao Santos, o que o clube paulista demonstrou, de interesse em emprestar o jogador, liberar alguma possível venda. Você verá todas as informações aqui nesse vídeo. Além disso, a proposta do Goiás pelo lateral esquerdo Arthur, jogador aí do Brasil de Pelotas. E também, para finalizar os tópicos do vídeo, a respeito da escalação do Goiás contra o Vasco. O técnico Pintado já garantiu que irá fazer algumas modificações por conta do desgaste físico. Irei apresentar quais jogadores poderão aí sair do elenco titular. Mas antes de começarmos, peço para vocês deixarem seu like aqui embaixo, também se inscreverem no nosso canal e ativar as notificações, porque todo dia tem vídeo novo aqui no canal Black Carton, para você não perder nenhuma atualização do que rola aí dentro do maior do Centro-Oeste. Eu irei começar esse vídeo com o interesse do Goiás na contratação do zagueiro Kleber Reis, jogador de 30 anos de idade que pertence à equipe do Santos. O atleta que atualmente não vem jogando muito lá na equipe paulista, ele que é revelado nas categorias de base do Legião, após isso rodou aí pelo Paulista lá de Jundiaí em 2009, teve uma passagem aqui também no futebol goiano pelo Itumbiara em 2011, a Catanduvense, a Ponte Preta e também o Corinthians em 2014, onde teve aí um bom destaque, fez 25 jogos e 2 gols naquela temporada. Foi contratado aí pelo Hamburgo da Alemanha, um clube aí bastante tradicional. Ele jogou lá na temporada 2014 até o início aí de 2017. No total ele marcou 2 gols, não conseguiu ser titular absoluto, mas entrou aí 13 vezes na temporada 2014-2015. Em 15 e 16 ele atuou aí também mais 24 vezes com um gol marcado, e na sua última foram 7 atuações. Em 2017 foi contratado aí pelo Santos por 7,3 milhões de reais, uma das transferências mais caras da história do clube paulista. Não conseguiu ter uma grande sequência desde que chegou no Santos, algumas lesões também atrapalhou bastante a convivência do zagueiro lá com os então treinadores da equipe santista. Não conseguiu uma grande sequência como titular, foram apenas aí 10 jogos e repassado ao Coritiba ainda em 2017. Pelo Coxa foram 14 jogos com 2 gols, após isso também foi emprestado em 2018 para o Paraná na disputa daquela Série A, que o Paraná estava envolvido, não conseguiu ter uma grande sequência também. Em 2019 disputou a Série B pelo Oeste, foram 21 jogos e 2 gols marcados, e novamente sendo emprestado pelo Santos à Ponte Preta em 2020, clube que ele já tinha uma passagem boa lá em 2012 e também 2013. Pela Ponte Preta, o Kleber Reis não conseguiu ter grandes oportunidades, foram 5 atuações aí, com nenhum gol marcado. Então o Goiás viu nessa possibilidade do mercado aí de contratar um zagueiro para o seu elenco. A princípio seria uma proposta de empréstimo, já que o Santos estava apenas emprestando o jogador. A informação que surgiu aí ontem pelo site UOL é que o Santos recusou essa proposta de empréstimo, disse que só iria liberar o Kleber Reis no caso de transferência mesmo do jogador. Ele inclusive deu uma declaração aí, que estava sendo muito humilhado pelo Santos, já que o Goiás ofereceu aí pagar 100% do seu salário, o Santos apenas liberar o jogador, que não está atuando, não está tendo muitas oportunidades. Então o jogador já estava aí revoltado com a equipe santista, e o Goiás, tanto o Vasco também demonstraram interesse na contratação do jogador. Entretanto, hoje mesmo eu li algumas reportagens aqui da Gazeta Esportiva dizendo que o presidente do Santos, ele não é essa situação que o Kleber Reis tem vivido lá na equipe do Santos. Ele disse que ainda não chegou nenhuma proposta tanto do Goiás quanto do Vasco, não tem nada ainda oficial, então fica complicado aí garantir se o Kleber Reis virá para o Goiás ou não. A princípio o Goiás aí não precisa de mais um zagueiro, na minha opinião. Já estamos muito bem servidos com a zaga titular, que é o Reinaldo e também o David Duarte. Tem tudo aí para ser a zaga titular do Goiás por vários anos, inclusive. Infelizmente o David Duarte tem o seu contrato encerrado agora no mês de dezembro. Entretanto, para reservas ainda temos o Matheus Salustiano, jogador que veio da Ferroviária e sequer atuou. Muito bom jogador, mas ele não teve oportunidades ainda. Além dos jogadores da base, o Heron e o Iago Mendonça. Então, para mim, o Goiás está muito bem servido de zagueiros. Vamos ver aí a decorrência dessa contratação. Jogador de 30 anos de idade,
não está tendo muitas oportunidades, seria uma boa retomada aí da sua carreira na Série B. Deixa aqui embaixo o que você acha desse tipo de contratação pelo Goiás, seria uma boa aí aposta visando essa disputa da Série B. Deixa sua opinião aqui que é muito importante. E dando sequência aqui no vídeo, irei falar aí de uma reportagem trazida lá pelo Portal Esmeraldino a respeito já da escalação do Goiás na partida aí contra o Vasco. Jogo que é válido pela 8ª rodada da Série B de 2021. Segundo informações aí do próprio treinador, essa sequência de jogos do Goiás aí que está muito intensa, praticamente jogo aí a cada 3, 4 dias, isso acaba desgastando bastante os atletas. Então o Goiás aí, alguns jogadores poderão ser tirados da condição de titular e novos atletas ganharão oportunidades nesse duelo aí contra o Vasco. Em relação à escalação aí contra o Vila Nova, eu consigo identificar aí alguns jogadores que já vêm atuando de maneira constante, né, desde o início da Série B. O Goiás vem fazendo poucas alterações em relação às suas escalações. Para você ter uma ideia, a partida que mais teve diferença foi lá na estreia ainda, né, contra o Sampaio Corrêa. Daquele jogo, o Ivan, que era o lateral direito, saiu do time, e também o Vinícius Lopes, o atacante. Do restante foi a mesma escalação aí. Para todas as partidas, o Dieguinho também continuou titular até contra o CRB e depois saiu. Então a maioria dos jogadores aí vem ganhando bastante oportunidades e acabam se desgastando. Como por exemplo o goleiro Tadeu, mas eu acho que não deverá ter mudança com ele não. Os dois zagueiros acredito que pode sim ter alguma alteração, já que o Reinaldo e o David Duarte vêm atuando aí há bastante tempo. Então às vezes pode ter alguma alteração. Lateral direito Apodi, a princípio também vem jogando em todos os jogos, não sei se seria alguma mudança. O Hugo principalmente também vem jogando aí todas as partidas, foi titular absoluto. Os dois volantes, tanto o Caio Vinícius e o Breno, os dois muito bem, inclusive, né? Vale a pena ressaltar. Pode ser que tenha alguma outra mudança. O Breno que ficou fora do último jogo contra o Brasil de Pelotas e também o CRB. Então eu acho que ele não deve ser poupado ou algo do tipo, não deve estar tão desgastado assim como o Caio Vinícius. Possivelmente ele pode aí perder alguma condição, né? Vamos ver o que o técnico Pintado vai decidir. Fica melhor nesse revezamento dentro da equipe. O Aleph Manga não vem jogando muito bem nos últimos jogos, pode ser aí inclusive uma questão física. Vamos ver a respeito do jogador. Camisa 10, o Elvis, ele foi titular também em todos os jogos, mas todo jogo também ele é substituído, né? Então pode ser assim que já esteja com a condição um pouco melhor. Luan Dias entrou agora na equipe, acredito que está 100%, e o Bruno Mezenga também vem sendo titular absoluto dentro dessa equipe. O que você acha a respeito dessas condições físicas, né? Se é uma coisa que é bem pensada do técnico Pintado para inclusive evitar algum cansaço e lesões, né, futuras dos jogadores. E um jogador também que, se estiver mal, ele jogar cansado, isso prejudica demais da conta o time. O que você acha a respeito dessa escalação? Quem que você mudaria? Ou às vezes o Goiás trocar um outro jogador não faria tanta diferença, né? Igual, por exemplo, o Dieguinho, que já vinha atuando dentro dessa equipe, ou às vezes o Madison, o próprio Rezende, volante que chegou aí do Azures. O zagueiro poderia ser tranquilamente o Matheus Salustiano, que eu vejo também com bons olhos. Deixa aqui a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Para finalizar o vídeo, irei falar aqui do interesse do Goiás na contratação do lateral esquerdo Arthur, jogador de 26 anos de idade e que atualmente pertence aí ao Brasil de Pelotas. A notícia que surgiu ainda na noite deste domingo, uma informação trazida pelo Rodrigo Oliveira, lá da Rádio Pelotense, lá do sul do país, é que o lateral tinha aí, inclusive, uma proposta oficial do Goiás. E para não completar o seu 7º jogo na Série B, que é uma regra que a CBF aí estabelece, para o jogador não mudar de equipe, né? Quando atua 7 vezes tem que jogar apenas por o clube que ele já está, né, nessa divisão, ou se não ir para outras competições. Então ele sequer atuou e no último jogo do Brasil de Pelotas já foi retirado da delegação. O Brasil de Pelotas já informou o Goiás que só irá liberar o jogador mediante aí um pagamento da sua multa rescisória. Esses dias, inclusive, eu vi aqui no grupo do Goiás um print de uma conversa, né, de um próprio torcedor com o presidente do Goiás, né, o Paulo Rogério Pinheiro, lá no seu Instagram. Ele disse que o Goiás está assim, interessado no lateral esquerdo naquela época, já deve ter mais ou menos uns 5, 6 dias isso.
e que o Verdão não iria trazer um jogador assim muito badalado, mas assim um bom atleta para disputar com posição de titular com o lateral esquerdo Hugo. Mas eu inclusive mandei para ele do Jean Vitor, atleta do Boa Vista, que acabou indo para o Cruzeiro. Ele disse que não seria muito viável, já que o Boa Vista queria o pagamento de uma multa rescisória e o Goiás não tem condição para ficar aí fazendo contratações desse tipo. Em decorrência de alguns problemas financeiros, está precisando contratar mais jogador, ou por empréstimo ou fim de contrato, algo do tipo. Então não sei se às vezes com o Arthur aí poderia empacar a negociação através aí desse pagamento de uma multa rescisória. Vamos ver a sequência aí desse caso. O Arthur, que é um lateral esquerdo aí muito promissor, ele começou sua carreira lá no Lideral, clube lá do interior do Maranhão, da segunda divisão. Ele fez aí uma boa atuação lá em 2012, ainda já atuou 5 vezes como profissional. Em 2013 foi contratado pelo Internacional, lá de Porto Alegre mesmo, repassado posteriormente aí para o Pelotas na segunda divisão do Campeonato Gaúcho. Em 2015 teve algumas atuações já na equipe principal do Inter, atuando 14 vezes, e 2016 também 43 jogos com aí um gol marcado. No ano de 2017 foi emprestado para a Ponte Preta, onde jogou 11 vezes. 2018 pelo Brasil de Pelotas, também foi a sua primeira passagem pelo clube lá do interior gaúcho, foram 16 atuações, melhor dizendo, e também na reta final aí da Série B foi repassado ao Criciúma, mas lá ele não jogou muito, foi apenas em um jogo, inclusive contra o próprio Goiás, aquele 2-1 do Goiás contra o Criciúma, jogando aqui no Estádio Olímpico. O Michael jogou muito bem naquela partida. Em 2018/2019 ele foi contratado pelo Vorskla, que é um clube lá da Ucrânia, muito tradicional, inclusive jogou aí a Europa League, enfrentou aí o Arsenal, por exemplo. Naquela competição, jogador que tem experiência aí no futebol europeu, fez 25 jogos naquela temporada, e em 2019 mais 15 atuações. O jogador que ficou lá no futebol ucraniano por 2 temporadas, até ser contratado aí pelo Kesla FK, clube que é lá de Baku, uma cidade lá do Azerbaijão, muito bonita, por sinal. Por lá também ele jogou um jogo aí na Europa League e também foi bem no campeonato lá do Azerbaijão, atuou aí no total de 9 vezes até ser contratado realmente pelo Brasil de Pelotas. Jogador que chegou aí ainda para o estadual, fez sua estreia lá no dia 13 de março pelo Brasil de Pelotas. O seu último jogo pela equipe lá do interior do Rio Grande do Sul foi contra aí o CRB, nesse dia agora 22, e o próximo jogo do Brasil de Pelotas já agora no dia 30 de junho. Então vamos ver se o Arthur aí vai atuar pela equipe. Se ele fizer o 7º jogo, aí sim a chance do Goiás contratar ele é 0, já que não poderia atuar aí mais nessa Série B. Lembrando que dentro do elenco do Goiás, o Verdão só tem aí o lateral esquerdo Hugo e também o Jefferson. Só que o Jefferson já demonstrou interesse em sair, inclusive todo jogo que ele entra ele está indo muito mal. Contra o Avaí, por exemplo, entrou alguns minutos, a equipe de Santa Catarina criou muitas oportunidades pelo seu lado. É um jogador que eu gosto bastante, só que se não tiver com a cabeça no Goiás, infelizmente não dá para continuar. O que você acha a respeito dessa contratação do lateral esquerdo Arthur? Para você seria uma boa a vinda do jogador para o Goiás, ou seria melhor um nome mais experiente? Deixe sua opinião aqui também embaixo nos comentários. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de se inscrever em nosso outro canal, que é o Goiás News também oficial, assim como lá no Instagram. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo. Quem falou com vocês foi o Guilherme, nos vemos em uma próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!